juventude. Pelo empoderamento das vozes juvenis. O jovem negro morre a cada 25 minutos. Somos todos contra o genocídio. Extermínio programado da população negra. Que se apedaram do marginalzinho preso. A periferia precisa de voz. Palavra cruzada. Olá, ouvintes da Rádio Juventude. Eu sou Neumísia Silvestre e começa agora o Palavra Cruzada, que discute o Plano Juventude Viva de combate à violência que atinge jovens brasileiros de 15 a 29 anos no Brasil, especialmente jovens negros, do sexo masculino e moradores de periferias. Segundo o mapa da violência de 2014, das 56.337 pessoas assassinadas no Brasil, mais de 30 mil eram jovens, e dessas vítimas, quase 80% eram negras. Além do alto índice de mortes, há um outro dado alarmante, que é o fato de não haver uma investigação dos casos, onde apenas 5% dos inquéritos são abertos. É o que o deputado federal Reginaldo Lopes chama de apagão judiciário, e foi por isso que ele propôs uma CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Câmara dos Deputados, sobre a violência contra a juventude negra, com o intuito de apurar as causas, as consequências, os custos sociais e econômicos da violência, da morte e do desaparecimento dos jovens negros no Brasil. As CPIs destinam-se a investigar um fato de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do país. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que foi eleito presidente da comissão da CPI da morte e desaparecimento de jovens negros, que tem o deputado Orlando Silva como vice-presidente e relatoria da deputada Rosângela Gomes. A CPI é formada por 22 deputados, entre titulares e suplentes, e terá o prazo máximo de 6 meses para concluir os trabalhos. Na verdade, nós queremos primeiro fazer um diagnóstico, do mapa da violência no Brasil contra jovens negros e pobres, Depois nós queremos fazer algumas visitas a casos, a comunidades que tiveram casos emblemáticos, violação de direitos e chacinas, Também queremos fazer em todos os casos audiências públicas da CPI, com o objetivo da gente escrever todas as violações de direitos e homicídios no período democrático, de 85 até 2014, e também apresentar um plano nacional, a ideia é construir um plano nacional de enfrentamento ao homicídio e violações de direitos. E é evidente que também, talvez a gente vai propor um fundo de promoção da igualdade racial no Brasil, é um pouco aí, nós estamos desenhando, Em paralelo, nós vamos cobrar os órgãos de justiça porque não tem julgamentos, Queremos modernizar a lei para que nenhum caso fica sem inquérito aberto e concluído, Só 5% dos inquéritos são abertos. Então nós precisamos entender por que tem um apagão judiciário em relação à elucidação dos diversos homicídios. E queremos também compreender como funciona, como atuam os grupos de extermínio, as milícias, os paramilitares, grupos. A violência no Brasil, ela tem sexo, ela tem cor, Ela tem status social, ou seja, 92% são homens, 80% são jovens, negros e pobres, Então, há um genocídio de jovens negros e pobres no Brasil. Não generalizado, mas não endêmico, mas existe, Porque você tem um dado que nos últimos anos houve a diminuição da violência nos jovens brancos e houve um aumento nos jovens negros. Então, isso também requer uma avaliação se as políticas gerais são suficientes, ou se a gente precisará, ou se vai ser necessário um conjunto de políticas afirmativas. O Reginaldo, e na tua opinião, a principal causa de morte desse jovem hoje no país é o racismo? Ou ele é um conjunto de causas também? Nós vamos precisar compreender. Por isso que você tem que apurar as razões, as causas, as motivações, os impactos sociais e econômicos em relação a esses homicídios. Nós queremos compreender também, queremos entender que, na verdade, jovens negros têm 90% mais chance de morrer por causa de causas externas, que não é causa natural.
111 mortes. A cada 19 horas, são 111 mortes no Brasil, jovens negros e pobres. Na verdade, são 143 mortes. Palavra cruzada. Na última sexta-feira, dia 20 de março, os homicídios de jovens negros no Brasil também foram tema de audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em Washington, nos Estados Unidos, que foi realizada a pedido da ANSED, Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com a temática Denúncias de Assassinatos de Jovens Afrodescendentes no Brasil, a reunião contou com a participação do secretário de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR, o Ronaldo Crispim, que falou do contexto da violência contra a juventude negra no país e sobre as ações governamentais que visam reverter esse cenário. Senhoras e senhores, o Estado está aqui representado para prestar esclarecimentos acerca da denúncia de assassinatos de jovens afrodescendentes no Brasil. Reconheço que a juventude negra brasileira enfrenta um contexto de violência e vulnerabilidade evidenciado pelas estatísticas oficiais. O Brasil é um país majoritariamente negro, onde, apesar dos avanços conquistados pelo desenvolvimento produzido no país nos últimos 10 anos, ainda não se verifica uma representação equitativa das populações negras e não negras nos diferentes espaços. Entre 2004 e 2013, o Brasil reduziu significativamente a pobreza. Mesmo assim, em 2013, tínhamos 3,5% de negros contra 2,4% de brancos em situação de extrema pobreza. A taxa de analfabetismo também revela uma desigualdade racial estruturante e persistente. 11,5% entre os negros e 5,2% entre os brancos. Estes exemplos de diferença entre negros e brancos evidenciam a presença do racismo como determinante social de vida e de morte em contextos nos quais a desigualdade racial e o racismo se retroalimentam. O governo federal avalia que parte da elevada taxa de homicídios entre jovens negros deve ser atribuída ao racismo, fenômeno que leva setores da sociedade brasileira a perceber de forma hierarquizada o valor da vida das pessoas, em prejuízo da população negra, ainda que se reconheça que a violência é um fenômeno multicausal. Há evidências de um grave aumento da vulnerabilidade dos jovens, e dos jovens negros em particular, à violência no Brasil. E os dados de homicídios confirmam essa hipótese. Os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, do Ministério da Saúde, apontam que foram assassinados somente no ano de 2012, dados mais recentes, 56.333 pessoas, o maior número de mortes no ano na última década. No período de 2003 a 2012, o total de mortes por agressão foi de 506.189 pessoas. De todas as mortes por agressão ocorridas nesse período, aproximadamente 54% são de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Ademais, foram registradas 184.598 mortes de jovens negros, o que corresponde a 36,46% do total. O Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, é a principal fonte pública de dados sobre mortalidade, com amplitude nacional, atualizado periodicamente, que permite a construção de informações sobre mortalidade juvenil causada por agressão. A partir dos dados coletados pelo SIM, o governo federal tem implantado e apoiado iniciativas para que as informações sobre mortalidade juvenil sejam amplamente divulgadas e possam embasar ações na esfera federal, estaduais, municipais, dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Em 2014, foi publicada a edição do Mapa da Violência, Os Jovens do Brasil. Nessa edição, apresentou-se um panorama da evolução da violência dirigida contra jovens no período compreendido entre 1980 e 2012. Analisando os dados de estados, capitais e municípios, tentou-se identificar os locais e os determinantes dessa violência em 3 níveis de análise temporais, em curto, médio e longo prazo. Conforme os dados dessa publicação, os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. E atinge especialmente jovens negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Os dados do SIM mostram que mais da metade dos 56.333 mortos por homicídio em 2012 eram jovens, 30.000
2.172, equivalente a 53,37%, dos quais 77 negros, pretos e pardos, e 93,30% do sexo masculino. A partir das interpretações das informações do mapa da violência e dos dados do SIM, entre os anos de 2000 e 2012, chega-se à conclusão de que a diferença entre o número de homicídios de jovens negros e o número de homicídios de jovens brancos tem aumentado vertiginosamente. Saltou de 4.807 homicídios no ano de 2000 para 14.856 homicídios em 2012. Ou seja, não só o número de homicídios de jovens aumentou, mas também houve um aprofundamento da diferença raça e cor nos dados de homicídios dos jovens na última década. Reconhece que, apesar do governo federal ter desenvolvido diferentes iniciativas e políticas públicas de promoção da igualdade racial e de combate ao racismo, os dados revelam que a violência contra a juventude negra foi agravada e se configura um dos maiores desafios da sociedade brasileira na atualidade. Ilustríssimos comissários, senhoras e senhores, o governo federal conhece o diagnóstico da realidade da violência contra a juventude negra brasileira e tem incentivado a produção de dados sobre o tema, como será possível constatar a partir do relatório preliminar enviado à Comissão Interamericana. O governo federal tem incorporado a temática da prevenção à violência, em especial contra a juventude negra, em várias iniciativas desenvolvidas por seus ministérios. A Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPI, criada em 2003, é fruto do reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de promover melhores condições de vida à população negra. O governo brasileiro, ao criar a CEPI, reafirmou seu compromisso com a superação da desigualdade racial. O Plano Plurianual de 2012-2015 incorporou a necessidade, por meio do Programa 2034, Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, em que se estabelece as metas de reduzir a morte por homicídios na juventude negra. Entre outras iniciativas, está a elaboração e implantação do Plano Nacional de Enfrentamento à Mortalidade da Juventude Negra, contemplando estímulos à criação e promoção de ações que revertam a banalização da violência e a morte precoce. Em 2012, o governo federal lançou o Plano Juventude Viva, Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, estratégia que reúne 11 ministérios coordenados pela CEPI e pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Além disso, tem buscado aperfeiçoar as ações afirmativas para a inclusão da juventude negra e atuando por meio de medidas que promovam a reversão das representações negativas da pessoa negra na sociedade. Que também constituam marcos legais para que a promoção da igualdade racial, o enfrentamento ao racismo e o atendimento às vítimas de discriminação racial, bem como o apoio à organização da sociedade civil engajadas na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. O Plano Juventude Viva é uma iniciativa que promove ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens negros em situação de violência física e simbólica, a partir de criações de oportunidades de inclusão social, autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. O Plano Juventude Viva é uma estratégia de cooperação interfederativa, integração de recursos, aperfeiçoamentos e mudanças de práticas institucionais com foco nos territórios. É uma política participativa que tem como alicerce o enfrentamento ao racismo e a desconstrução de práticas discriminatórias e suas consequências. Acredita-se que essa iniciativa tem grande potencial e terá a capacidade de reduzir significativamente as taxas de homicídio nos territórios. O plano prioriza 142 municípios brasileiros, distribuídos em 22 estados no Distrito Federal, que em 2012 concentravam 70% dos homicídios contra jovens negros. A relação inclui as capitais de todos os estados brasileiros. O Plano Juventude Viva está estruturado em 4 eixos principais. Eixo 1, desconstrução da cultura de violência. Eixo 2, inclusão de oportunidades e garantia de direitos. Eixo 3, transformação do território. Eixo 4, aperfeiçoamento institucional. Com exemplo de ações constantes no Plano Juventude Viva, cabe destacar
o protocolo de intenções para a redução de barreiras de acesso à justiça para a juventude negra em situação de violência. Além da CEPI, assinam um protocolo o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Secretaria Nacional de Juventude. O protocolo tem como objetivo a conjugação de esforços na elaboração e no ajuste de políticas públicas e respectivas medidas administrativas com vistas a assegurar o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial da juventude negra brasileira nos campos da segurança pública e do serviço prestado pela instituição no sistema de justiça. Entre as ações previstas no âmbito do protocolo são as seguintes: fortalecer mecanismo de controle externo da atividade policial, com foco na superação da subnotificação de homicídios, especialmente nos casos de confronto com a força policial. E a edição de resoluções a serem adotadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público sobre o aprimoramento do controle externo da atividade policial. Outra iniciativa digna de nota é a Ouvidoria Nacional da Igualdade Racial, que iniciou suas atividades com a criação da CEPI em 2003 e foi instituída formalmente pela Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial. A nova estrutura foi regulamentada por meio do Decreto 7.261, de 12 de agosto de 2010. O papel institucional da ouvidoria é ouvir o cidadão, receber, registrar, encaminhar e acompanhar denúncias de preconceito e de racismo, mediar conflitos, além de acompanhar a implantação de medidas para a promoção da igualdade. Ressalto que o governo federal tem acompanhado com atenção e diligência as iniciativas do Poder Legislativo que dizem respeito direto ou indiretamente à violência contra a juventude negra. A CEPI, em articulação com o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Juventude, tem atuado, por exemplo, em favor da aprovação do projeto 4471 de 2012, que trata do fim do autos e resistências. O referido projeto foi aprovado em todas as comissões e deve ir para a votação em plenário no ano de 2015. O Brasil tem se mostrado aberto ao diálogo com vários mecanismos internacionais de monitoramento dos direitos humanos, sobretudo no que diz respeito à violência contra jovens negros brasileiros e temas correlatos. O Brasil tem tido uma postura participativa na promoção e na defesa dos direitos humanos dos afrodescendentes no cenário internacional. Em março de 2012, o Brasil estendeu o convite permanente a todos os procedimentos especiais temáticos da ONU para que os visitassem o país. Os índices de mortes por agressão no Brasil têm sido acompanhados pelos titulares dos mandatos de mecanismos especiais de direitos humanos da Organização Nacional das Nações Unidas e que têm ensejados inúmeras recomendações ao país. A ONU, por meio da resolução da Assembleia Geral, em dezembro de 2014, instituiu a Década Internacional dos Afrodescendentes, iniciativa que contou com decidido apoio do Brasil. Em dezembro de 2014, a partir de intensos diálogos com o governo brasileiro, o Grupo Intergerencial das Nações Unidas para a Juventude lançou a campanha Juventude Negra contra o Racismo e pela Paz. Outras ações poderiam ser citadas, mas não pretendo me estender muito. Ilustríssimo comissário, senhoras e senhores, o Estado brasileiro tem presente a urgência e a necessidade de enfrentamento à violência contra os jovens afrodescendentes. Além das políticas de enfrentamento e de combate à violência letal contra jovens negros, o diálogo no âmbito do governo federal, governos estaduais e municipais e dos movimentos sociais é um compromisso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro agradece à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e aos peticionários dessa audiência e esse espaço para o debate. Muito obrigado. Palavra Cruzada. De volta com o programa Palavra Cruzada, que hoje discute a CPI da morte e desaparecimento de jovens negros no Brasil. Eu conversei com a Larissa Borges, que é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPIR, e também coordenadora nacional do Plano Juventude Viva. Larissa, eu queria que você começasse falando onde é que nasce, né, essa ideia de criar uma CPI para investigar a violência contra a juventude negra, né? Se ela começa lá em 2012, também com a criação do Plano Juventude Viva, ou se ela é uma ideia mais recente, assim? Essa ideia de criar a CPI, ela tem a ver com o histórico do Plano Juventude Viva e tem a ver com a ampliação do reconhecimento público de que a violência contra a juventude negra é um problema grave
que precisa ser enfrentado com urgência por todos os agentes do Estado brasileiro. A importância de estabelecer essa CPI é que, a partir do envolvimento do legislativo, a gente pode pensar perspectivas de enfrentamento a esse problema que articule o legislativo, o judiciário, o executivo, né, que mobiliza a sociedade civil. Pois é um problema complexo que não pode ser resolvido por um ente só. Né? Uma pessoa sozinha, uma política sozinha não é capaz de solucionar esse problema, que é um problema tão complexo, tão grave. Então a gente precisa aí de múltiplos agentes envolvidos nessa construção, né? Na construção de soluções para garantir os direitos da juventude, sobretudo da juventude negra. Então estabelecer essa CPI é criar condições, né, a partir do legislativo, de avançar nesse debate com o legislativo e com outras instâncias. Ô Larissa, e o que se espera em termos de tempo, assim, né? Pensando também, por exemplo, as Mães de Maio, estão esperando respostas judiciais de casos que aconteceram lá em 2006, por exemplo, sabe? A gente corre esse risco de demorar muito para poder ter uma resposta? Ou, na tua opinião, tu acha que não, assim? Eu acho que a CPI colabora para que a gente acelere os processos, né? Como um todo, porque ela mobiliza olhares, mobiliza esforços em torno dessa pauta. Mas a gente não tem ainda uma estimativa de tempo para a resolução dos casos, até porque são muitos, a gente ainda precisa estabelecer esse plano de trabalho da comissão. Então, assim, é um processo, né? Em termos de prazo para a resolução dos casos, eu não posso dizer com exatidão agora. Mas tem essa tentativa mesmo de a partir da CPI, você conseguir mobilizar ali esforços e também implicar sujeitos e organizações na resolução desses casos. E hoje tem outras duas coisas que caminham com tamanha importância, tal qual essa CPI, né? Que é a PEC 171 e a PL 4471, né? Será que você podia falar um pouco sobre elas? Então, essas duas PECs são muito importantes, assim. O PL 4471, ele tem sido pautado pelas pessoas envolvidas no plano de juventude civil e pela sociedade civil, né, desde o ano passado, desde o ano retrasado, né, que é 2013 e 2014, a gente teve uma série de ações mesmo, né, da sociedade civil, atividades articuladas com o governo, né, a favor da aprovação desse projeto, porque ele propõe o fim dos autos de resistência, né? Hoje os autos de resistência são uma forma institucionalizada de se ausentar da obrigatoriedade de investigar essas mortes. Então a gente precisa eliminar esses autos de resistência para que toda morte passe a ser investigada, né, que a gente também consiga aí manter, preservar a cena do crime e investigar adequadamente, né, e punir também adequadamente as pessoas envolvidas em casos de homicídio. A gente vê aí uma certa resistência das forças policiais em relação a ela, mas na verdade aprovar o fim dos autos de resistência também é bom para os policiais, né, porque se eles não têm aí uma intenção de matar os bons policiais, os policiais sérios que estão fazendo o seu trabalho de forma adequada, eles não precisam lançar mão desse tipo de recurso. Então, acabar com o auto de resistência é bom para toda a população. Agora, a redução da maioridade penal é uma luta, né, que vem sendo travada no país há mais de 20 anos. Em vários momentos a gente vê essa proposta ressurgir, e é uma proposta que ela não é constitucional, né? Reduzir a idade penal, da maioridade penal, desconsiderar todo o processo de desenvolvimento do adolescente e do jovem, né? É desconsiderar a importância e a possibilidade dos processos educativos como possibilidade de reconstituição mesmo da vivência social desses jovens, né? Condenar a cadeia, condenar o futuro do Brasil, como a sociedade civil já vem dizendo em outras campanhas, né? O futuro do Brasil e o presente do Brasil não merece cadeia. Cadeia não resolve o problema da criminalidade, né? Parte do problema
da criminalidade tem a ver com as desigualdades. Então, nós precisamos enfrentar as desigualdades, nós precisamos garantir direitos e precisamos ter aí um sistema judiciário mais eficiente. Mas essa eficiência não está relacionada à culpabilização dos jovens e dos adolescentes, que já são, pelo ECA, responsabilizados, né? O que a gente precisa é um adequado cumprimento do ECA e do SINASE, né? Que são instrumentos importantíssimos, né? São leis, né? Regras importantíssimas, né? Para o conjunto da democracia no Brasil. Então, o que a gente precisa de fato não é reduzir a idade penal, é implementar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é implementar o SINASE, né? Que é esse sistema de regras que rege o sistema socioeducativo. Você acha que em que momento o governo de fato admite o cenário de extermínio e de violência contra essa juventude? Eu acho que não é uma questão só do governo admitir, né? É uma questão assim, há dados demonstrando que a violência contra a juventude, sobretudo contra a juventude negra no Brasil, está alcançando estágios alarmantes. E isso tem, inclusive, chamado a atenção de organismos internacionais. Então, assim, o governo brasileiro já tem implementado esforços nesse sentido, né, de enfrentar esse problema. O Plano Juventude Viva é um desses esforços, mas ainda precisa fazer mais, né? A gente precisa fortalecer o Plano Juventude Viva, a gente precisa ampliar nossa reflexão sobre o que é uma vida segura, sobre o que é a segurança pública, né? A gente precisa avançar aí no desarmamento, né? As pessoas, quanto mais armas disponíveis, mais amplia-se a possibilidade de utilização dessas armas e, consequentemente, da morte ou da mutilação das pessoas. Então, a gente precisa de menos armas circulando, a gente precisa de mais direitos para as pessoas, né? Mais escola, mais cultura, mais lazer, né? A gente precisa aí de uma perspectiva de vida, né? E essa perspectiva de vida, ela se dá com a garantia de direitos, não com a punição, uma punição desequilibrada, né? Ou exagerada, não com uma repressão ostensiva, né? Então, assim, a gente precisa de polícia? Precisa, mas a gente precisa de polícias melhores, né? A gente pode repensar como que a gente tem lidado com a segurança pública, até mesmo a forma como a gente tem comunicado as situações de violência e criminalidade, né? Porque a gente tem aí, sim, um cenário de criminalidade, mas nem toda criminalidade é violenta, nem tudo que lesa a população é considerado crime. Então, a gente também precisa começar a rever isso, né? Quem é o sujeito que a gente vai prender se a gente reduzir a idade penal? Né? Qual que é o nível de comprometimento esse sujeito gera para a população? Se a gente for ver aí o conjunto das medidas socioeducativas, apenas 3% dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa cometeram algum tipo de ato violento ou contra a vida, né? Então, assim, é muito pouco em relação à quantidade total dos jovens que estão no sistema, dos adolescentes que estão no sistema de medidas socioeducativas. Então, assim, também tem uma forma de comunicação dessa realidade que ela é distorcida. Então, a gente precisa comunicar de fato o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo hoje é um processo de extrema violência contra a juventude negra brasileira. Então, os jovens hoje são as principais vítimas de todo o processo de violência. Eles não são os autores dessa violência. Então, a gente precisa modificar a nossa forma de perceber e de lidar com a juventude. E isso tem a ver com o racismo, né? A gente percebe um adolescente negro como um criminoso. E isso não é uma realidade. Né? Um adolescente negro, um jovem negro, é uma pessoa em potencial, com um grande potencial de contribuição para essa sociedade. Então, a gente precisa ampliar, modificar a nossa forma de olhar para o jovem negro no Brasil. Você falou do Plano Juventude Viva em aprimoramento, né? E aí, pensando também que ele foi criado lá em 2012, esses quase 3 anos aí de Plano Juventude, como que você avalia o resultado? Assim, de fato, tem tido um resultado no combate a essa violência? Enfim, esses extermínios, eles têm, de fato, diminuído depois do Plano Juventude Viva? O Juventude Viva, ele é uma estratégia política vitoriosa, porque ele foi lançado, né, no final de 2012, foi construído a partir de um processo de diálogo com a sociedade civil
Civil, com diversos segmentos, né? Então, participar da construção do Juventude Viva, o movimento hip hop, o movimento negro, outros movimentos de juventude, acadêmicos, né? Diferentes esferas do governo federal, né? E estão implicados no Plano Juventude Viva, governos municipais, estaduais e governo federal, né? Diferentes ministérios, também organizações da sociedade civil, com um diálogo também com organismos internacionais. Então, o Juventude Viva, ele é uma estratégia política que mobilizou e concentrou uma série de parceiros em torno desse tema e conseguiu, nesse pequeno período da sua existência, colaborar de uma forma significativa para o reconhecimento público da importância de se enfrentar esse problema, que é a violência contra a juventude negra. Né? Então, esse é a nossa principal vitória nesse momento, né? Esse reconhecimento público e essa implicação do Estado brasileiro no enfrentamento desse problema, né? A presidenta Dilma, né, em diferentes momentos, tem dito, tem se posicionado em relação a isso. É importante que a gente crie ações para enfrentar o que as pessoas chamam aí de genocídio, que a sociedade civil tem chamado de genocídio da juventude negra, né? Ela própria tem expressado sua preocupação e seu empenho em relação a isso, né? Então, mobilizar o Estado brasileiro, organizar os seus recursos, organizar as suas potencialidades para essa causa é uma vitória muito grande. E essa vitória que a gente teve até aqui é apenas o começo. A gente precisa avançar de modo a conseguir produzir ações práticas de intervenção, de transformação dos territórios, né? Então, a gente considera que essa primeira fase do Juventude Viva, esse primeiro ciclo, que vai ali de setembro de 2012 até agora, tenha sido essa um primeiro momento de experimentar toda a metodologia, que é o Plano Juventude Viva, de conhecer melhor os territórios, a dinâmica de interação entre esses diversos atores, e agora a gente está no momento de redesenho do plano, que é considerando todos os aprendizados que a gente teve nesse período, como que a gente pode aprimorar para conseguir, de fato, enfrentar a letalidade da juventude negra. Né? Como que a gente pode evitar que esses jovens morram? Como que a gente pode garantir que essa vida seja digna e com acesso a todos os direitos? Então, agora a gente está nesse esforço, né, de repensar nossa estratégia e também de mobilizar os parceiros dentro e fora do governo para que todos possamos juntos construir essa saída. Né? Enfrentar o problema da violência não é uma coisa que se faça sozinho. Então, a CEPIR não vai resolver sozinha, mas a CEPIR junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com a Secretaria de Juventude, junto com a SDH, junto com o Ministério da Justiça, com outros ministérios todos, juntos a gente pode, né? Junto com a sociedade civil a gente pode mudar esse quadro. E aí, o momento é esse, é um momento de chamar nossos parceiros, chamar as pessoas que também têm críticas ao programa, chamar as pessoas que colaboraram para ele ser o que ele é agora, para poder pensar junto como melhorar, como aprimorar, como a gente pode avançar, né? Porque a violência também, ela não é uma coisa estática, né? Ela também vai se modelando. As formas do racismo, que é o que estrutura essa violência letal, as formas do racismo se expressar também vai se modelando, e conforme a conjuntura, conforme o contexto. Então, a gente também precisa ter uma certa plasticidade nessa política pública, né? Essa capacidade de se transformar rápido o suficiente para manter essas vidas, né? Então, assim, nós acompanhamos o caso do Cabula, acompanhamos o caso do Pará e outros casos que estão acontecendo, né, pelo Brasil. Nossas ouvidorias, a ouvidoria da CEPI, a ouvidoria da SDH, estão aí também acompanhando os casos. A gente tem também colaborado para a implicação dos deputados no acompanhamento das situações de violência. Estamos aí juntos, pensando em estratégias para aprimorar o nosso jeito de enfrentar esse tipo de problema. E aí, assim, ressalto, enfrentar o problema da violência contra a juventude negra não pode ser comprar mais arma, não pode ser criminalizar o jovem, não pode ser reduzir a idade penal. Isso não vai resolver o problema da violência, porque é justamente esse jovem a maior vítima de todo esse processo de violência que está posto no país.
Palavra Cruzada. O programa Palavra Cruzada fica por aqui. Eu volto na sexta-feira que vem, às 4 da tarde, com mais um Palavra Cruzada. Para ouvir a reprise do programa de hoje, você pode acessar o site da radiojuventude.com.br no domingo, às 9 da noite, e na terça, às 11 da manhã. Você também pode acessar o nosso canal no YouTube, que é Palavra Cruzada /Juventude Viva. E lá ouvir todas as edições que a gente já produziu aqui sobre o Plano Juventude Viva. Eu sou Nilmísia Silvestre, da Rádio Juventude. O Brasil é o país onde mais se mata no mundo. Esta violência vem crescendo. De 1980 a 2012, a taxa de homicídio aumentou 148,5%, totalizando mais de 1.200.000 vítimas. Os números da violência brasileira ultrapassam os de zonas de guerra. Cerca de 170.000 pessoas foram mortas nos 12 maiores conflitos mundiais entre 2004 e 2007. No Brasil, foram mais de 192.000 homicídios no mesmo período. Mas a violência não atinge toda a sociedade brasileira de maneira igual. Afeta principalmente os jovens de 15 a 29 anos, que em 2012 foram a maior parte dos mortos por homicídio. Os jovens correspondem a 26,9% da população brasileira. Anualmente, 30.000 morrem vítimas de homicídios, o que são 82 jovens por dia, ou 7 a cada 2 horas. A cada 2 dias é como se caísse um avião só com jovens. No Brasil, apenas entre 5 a 8% dos homicídios são levados à justiça, o que alimenta o ciclo de violência e sensação de injustiça. Entre os jovens mortos, mais de 90% são homens e 77% são negros. Em algumas capitais da região Nordeste, a taxa de homicídios de jovens negros é 10 vezes maior do que a média nacional, que é de 29 a cada 100.000 habitantes. Mais chocante que esta realidade, só a indiferença. Você se importa? Queremos ver os jovens vivos. Chega de homicídios. Participe da campanha Jovem Negro Vivo. Assine o manifesto no site da Anistia Internacional.